O ser cidadão, inicialmente na história, era um conceito muito vinculado à possibilidade de exercer a sua função política na sociedade. Com a evolução do conceito, observa que ser cidadão é muito mais. É sua ação e atitudes modam a sociedade que você vive e deseja viver. Pois o indivíduo se conhece como agente de transformação social. Entretanto, transformar uma situação muitas vezes exige luta e esforço acima de tudo, coragem. E é com coragem e determinação que o cidadão Elton René, o nosso entrevistado de hoje, enxerga o mundo e seu papel. Vamos conhecer um pouco desse corajoso jovem e transformador cidadão. René, é um prazer enorme ter você aqui no nosso programa para tirar não só as nossas dúvidas como cidadão e consumidor, mas principalmente para saber mais sobre a sua vida, que tem sido um grande exemplo desde que você começou como vereador. Obrigado, Mira. Quero agradecer aqui a toda a tua equipe, ao convite. Eu fico muito feliz, né? Para mim é meio que novo isso aqui, esse estilo, né? Mais intimista. Mas vamos falar, sim, sobre a defesa do consumidor, até porque é isso que me completa no meu trabalho na sociedade. Obrigado aí pela confiança, né? Espero contribuir bem aqui no seu programa. Como é a sociedade que você, Elton René, deseja viver? Qual a sociedade ideal para você? Eu acho que a sociedade ideal para mim é a sociedade ideal para todos, né? Num pensamento comum, aquela que não teria ou que seria o mínimo possível de injustiças sociais, econômicas, né? Não custa nada você pensar nisso. Claro, tratando do assunto dentro do contexto que nós vivemos, do mundo capitalista, cada um trabalhando e produzindo assim de acordo com o seu quinhão, daquilo que você entende como produção, daquilo que você entende como um trabalho, e aquilo ser recompensa para você no seu trabalho. Eu acredito muito na recompensa, né? Aquilo que você está trabalhando com muito afinco, com muita fé, com muita disposição e ter o retorno sem as desigualdades. Então, você pensa sim em trabalhar dentro de uma sociedade onde você possa trazer seu filho, caminhar com ele numa calçada, no familiar, sem você ter a perspectiva de uma agressão, você trabalhar bem dentro das escolas, a educação, sem contudo você doutrinar de forma errada aquelas crianças. Você pensa sim numa sociedade em que você possa vir colher os frutos do seu trabalho sem interferência de um patrão, digamos, sedutor ou de uma violência maior com relação a direitos e deveres de classes, ou seja, essa sociedade ideal, evidentemente, eu não sonho só. Todos nós sonhamos de alguma forma ou de outra. Agora, para poucos é que resta o trabalho, né? O trabalho para que você chegue naquele ideal. Mas, por enquanto, estamos caminhando, né? Então, o que eu sonho de ideal é exatamente o que todos sonham, né? Talvez de uma perspectiva um pouco diferente, mas, sim, de uma forma mais confortável. A gente poderia começar pelas escolas, né? Sim, sim. Você dizem que você forma uma criança do 0 aos 7 anos aos seus primeiros valores e conceitos. É verdade, né? É verdade. E você vê que nas escolas, principalmente as escolas, eu não diria, eu até iria me atrever a fazer uma afirmação. Se atreva, vamos lá. Que seria as escolas de classe média alta e as escolas, mas você que assim se apropria muito dos seus direitos. Porque eu pago, porque é filho de classe média alta, porque foi criado em uma sociedade onde a criança vira um príncipe, uma princesa, todos os benefícios são concedidos, mas a gente vê também que a escola pública, muitas vezes, na maioria das vezes, os professores são agredidos, né? Sem a gente ver punição efetiva por parte da direção. Por parte da direção. Exatamente por eles abusarem dos seus direitos e não ter consciência dos seus deveres. Então, se a gente coloca isso numa balança, tanto o lado da classe média alta como as pessoas menos favorecidas,
as duas abusam Sim. dos seus direitos, talvez em formatos diferentes. Talvez em formatos diferentes. Uma por querer sempre o melhor e o na hora e não saber esperar e não saber respeitar o direito do coleguinha. A educação ela é um instrumento tão amplo, ela é uma coisa extremamente ampla e que ela abrange não só os mecanismos, digamos assim, tradicionais de instrução e de, evidentemente, de transformação, como também outros instrumentos que funcionam fora do estabelecimento de ensino, né? Aí tem também o trabalho dos pais, como você agora bem falou, né? Dos 0 aos 7 anos, aí tem a educação familiar. E eu acredito muito, assim, Miriam, que a gente tem passado por determinadas transformações na nossa sociedade. O que é a família na década de 80? Aí você vai ter que avaliar o que é a família na década de 80, qual é a concepção da família na década de 90, ano 2000, 2010. Então você vê que existem diferenças, independentemente de classes sociais, como você falou, mas existe sim uma conexão entre a discussão da educação do seu filho de baixa renda, da pessoa mais frágil economicamente, socialmente, e aquelas pessoas que não têm esse problema, mas que em algum momento vai confluir exatamente esse comportamento de excesso de direitos e poucos deveres. Indo assim para uma parte mais técnica, quais são as ações implementadas pelo o PROCON atualmente, com toda essa evolução e esse dinamismo que você deu à cara? Olha, antes de tudo, o PROCON ele é uma casa de cidadania, né? O consumidor ele vai brigar por tudo dentro de um PROCON, seja dos serviços mais básicos, como água, energia, telefonia, quanto outros serviços extremamente complexos, né? E produtos também. Mas nós sabemos das nossas limitações, né? Porque tem a ver com essa educação, como acabei de falar agora. Mas continuamos com nossos trabalhos. Nós temos alguns trabalhos no PROCON de João Pessoa que nós podemos dizer, a gente se orgulha de ter dado os primeiros passos em determinadas atividades que nós hoje vemos que nós acertamos. Por exemplo, trabalhar a defesa do consumidor nas redes sociais. O PROCON de João Pessoa foi pioneiro nisso. Graças a Deus, deu certo. Nós temos hoje grupos de WhatsApp que se trabalha com um fórum de discussões, o direito e o dever do consumidor. Então, quem é que responde lá naqueles grupos de WhatsApp? Sou eu? Às vezes sou eu. Estou lá eu fico visualizando. Mas muitas das vezes, Mira, é o próprio consumidor. Muitas vezes é um advogado que está lá, é um empresário. E eles começam a debater. Olha, isso aqui eu acho que não é certo, eu acho que isso aqui é certo. Como é que é? O que é que diz a legislação? Eles mesmos procuram, eles mesmos vão investigando. Ou seja, é algo que funciona de forma positiva. Você instiga. Claro, você instiga o consumidor a trabalhar a cidadania. Não só a cidadania ativa, mas a passiva também. Aquilo que lhe é de deveres também. Então é extremamente importante. Temos 6 grupos que trabalham nisso aí. Então você imagina o quanto é de rotatividade nesse sentido. Fora isso, nós trabalhamos as denúncias também. E a gente percebeu que a sociedade ela tem respondido muito bem aos apelos dessas redes sociais. Então, nós somos também pioneiro no que se diz respeito ao trabalho de denúncias e de reclamações através de plataformas como o Instagram. Instagram a gente consegue fazer com que o consumidor ele não só faça a denúncia, mas ele poste vídeo, texto, foto, ou seja, ele destrincha aquilo que seria de reclamação para ele, o que seria numa secretaria e que ele talvez não tenha tempo e possa se transformar numa denúncia na comunidade do lar. Nós criamos o atendimento através da nossa... Isso faz parte da transformação mercadológica, né? Então tem muitas secretarias, isso em várias esferas, muito do poder público que não enxergou hoje essa nova necessidade da população, que é você trabalhar ela dentro das redes sociais. Hoje o cidadão ele é muito ocupado com o seu trabalho, ele não tem tempo para absolutamente nada, ele só vai ao médico quando é necessário mesmo. Então, para você ir atrás de um direito seu é muito difícil. Por quê? Porque você está atrapalhado já na sua vida por conta do seu trabalho, naturalmente que você já tem uma hora muito exígua para você resolver suas coisas. Tem do outro lado o problema que é sério hoje em dia nas grandes cidades, que é a questão da mobilidade urbana. Você para ir para um local de um ponto a outro, você pode... O medo da burocracia. O medo da burocracia, da violência na rua, tudo isso atrapalha a sua concepção de cidadania nesse aspecto. Então, você trabalhar bem aquela tecnologia
e você não tentar isolá-la, mas você colocar ela como uma aliada é um grande desafio, mas você consegue. É só você ter um pouco de paciência e você saber procurar isso na população, porque a população vai sempre responder isso de forma positiva. Muita gente pergunta, mas você só está trabalhando nas redes sociais? Não. A gente teve que visualizar o consumidor moderno, pós-moderno, digamos assim, o que é adepto à tecnologia, o consumidor carente, porque veja bem... E o que não sabe nem utilizar. E o que não sabe utilizar das tecnologias. Porque tem um consumidor carente que sabe utilizar das tecnologias, mas tem um consumidor que não sabe. Né? Pessoas mais idosas, pessoas que não são adeptas à tecnologia, como é que nós iríamos abraçar essas pessoas? Outra geração, né? Faz parte de outras gerações e também de pessoas também que talvez não tenham intimidade com o que lhe é dado de novo. Né? Então, para essas outras duas classes de consumidores, o que foi que nós fizemos? Aos carentes, nós disponibilizamos unidades móveis. Então, o PROCON de João Pessoa é o único no estado, por exemplo, que tem uma unidade móvel. Então, olha que interessante. Dessa semana, estava lá na minha mesa a primeira reclamação, né? Vou até emoldurar. Foi a primeira reclamação que chegou na secretaria dessa consumidora. E olha como ela escreveu bonitinho, colocou tudo. Claro, na visão dela e naquilo que ela achava interessante a empresa observar, foi uma empresa de concessionária de carro, mas ela se manifestou. Talvez ela não se manifestasse nas redes sociais, talvez ela não tinha essa disponibilidade de ir até a secretaria, mas ela utilizou outra ferramenta que o PROCON disponibilizou. Qual é? O livro de reclamações. Talvez ela nem tivesse acreditando que sim, ia ser efetivo. Exato. Porque, mas, bom, vou tentar, vou tentar. Talvez foi a forma que ela utilizou de exercer a cidadania, porque ela podia exercer através do Instagram, da nossa rede social, ela podia fazer isso através de uma reclamação pessoal, mas não. Olha a identidade dela como cidadão, olha como a coisa tem que ser enxergada de forma equitativa. Ela utilizou aquele livro, porque lhe trouxe um pouco mais de, digamos, de privacidade, ela não precisou se expor e está a reclamação na mesa. Essa abertura implantada e todas as ações implantadas. Amém. Eu, particularmente, não sabia que estava nesse estágio. Porque o mundo gira muito rápido, né? Agora nós vamos... Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, sim, mas você só vai responder após o nosso intervalo, ok? Simbora. Recentemente foi implantado o chamado Cadastro Positivo dos Consumidores. Eu gostaria de saber a sua análise sobre esse cadastro positivo, o que significa ele na sua totalidade, na sua opinião, com a sua análise sobre esse cadastro positivo. Mas você só vai responder no nosso segundo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saiam daí. Quando a gente foi para o intervalo, perguntamos ao Dr. Renê sobre o cadastro positivo dos consumidores que foi implementado. Qual a avaliação que ele faz sobre ele? O que é que o cadastro positivo ele traz de benefício ao consumidor? Pelo menos o que eles expõem é que o consumidor ele vai ter uma pontuação, um score, e dentro daquele score ele vai poder fazer mais compras e muito mais compras sem ter problema nenhum, como se isso fosse o grande desejo de uma criança ir para a Disney, né? Assim, uma fantasia sem igual. E a gente vê que essa igualdade ela não é muito factível. O cadastro positivo, na realidade, ele, pelo menos a meu ver, e eu posso estar equivocado, e só o tempo vai dizer, mas pelo aquilo que eu já passei, dos 20 anos de defesa, talvez isso me dá um pouco de feeling nesse sentido. Então, esse cadastro negativo tão somente vai escravizar o consumidor. Ele vai trazer uma obrigação latente para o consumidor, para o cumprimento de suas obrigações. Aí você pode me perguntar, Elton, isso é ruim? Não, não é ruim. Pelo contrário, nós devemos ser educados a pagar nossas contas em dias e tudo mais, mas nós já temos as penalidades previstas em lei. Além de ser o cadastro negativo, além do cadastro negativo, nós sofremos com um dos maiores juros do mercado do mundo, vale salientar, multas, ou seja, o consumidor já é penalizado de forma bastante veemente na nossa sociedade. Então, além dessa penalidade que nós já pagamos, eu posso chegar um mês, o meu cartão de crédito, eu não paguei porque eu tive uma prioridade, problema de saúde da minha família, eu não paguei o cartão de crédito nesse mês.
Eu já tenho aqueles juros, aquela multa que já é exorbitante por natureza, mas eu vou pagar porque eu sei, porque aquele dinheiro eu tive que comprar um remédio para minha mãe, para minha esposa, eu tinha que se disponibilizar de algum recurso para priorizar. Né? Exatamente, eu não posso fazer isso como cidadão. Não, agora não, você tem que estar amarrado que nem um robozinho, porque senão seu score vai cair e você não vai ter acesso a crédito ao mercado. Poxa. Meio ditatorial, né? Eu estou achando que é mais para 3/4 para lá. Eu acho assim, Miriam, de verdade, que é uma nova forma de escravizar o consumidor, tá? Porque se eu não puder ter acesso e não ter controle sobre o meu próprio orçamento doméstico, eu não vou falar de cidadania. Então, cidadania também faz parte não só de deveres, também de escolhas. Então, naquele momento que é prioritário eu utilizar aquele recurso para pagar determinada conta, um hospital, algo, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o meu score vai cair, eu não vou poder mais comprar nada no mercado. Ou seja, é algo que deve ser avaliado de certa forma bastante aprofundado, porque teremos hoje não mais Só para finalizar, a gente não teríamos mais a figura do super endividado, mas teríamos agora a figura do super escravizado. Então o consumidor estaria agora escravo do mercado de consumo e isso não vejo isso como bom para a cidadania. O PROCON possui também políticas de prevenção aos abusos contra os consumidores? Temos, através das nossas palestras, nós fazemos isso através dos nossos programas junto a universidades, junto às escolas. Então, por exemplo, nós fazemos isso não só de forma usual ou de básico, mas também utilizamos a arte como forma de instrumento que venha facilitar a comunicação. Porque não tem coisa mais chata na vida do que uma palestra, viu, Miriam? Na boa. Se ela não tiver uma didática bacana, né? Se não tiver uma dinâmica, se não tiver abordagem com o público. A didática tem que ser muito conectada. O que nós criamos como ferramenta para agregar valor naquilo que nós queremos passar para a sociedade. E isso são várias camadas sociais, vários tipos de consumidores, porque temos o consumidor jovem, temos o consumidor adulto, produtivo, não produtivo, temos o consumidor ancião, né? Temos pessoas que trabalham muito bem nessas diversas áreas. E para isso, nada melhor do que a arte, você utilizar a arte. Então nós temos também um grupo de teatro para abordar os principais temas de defesa do consumidor com a roupagem do teatro do besterol, do teatro, digamos, mambembe, você já foi com bonecos, agora a gente está trabalhando com as pessoas mesmo, falando do dia a dia, mudando a didática para atrair aqueles consumidores das mais diversas classes sociais, o que tem rendido um fruto bastante positivo. Ainda falando sobre meios de consumo, está se tornando mais comum a utilização dos meios eletrônicos para aquisição de bens e serviços. Sim, né? sim. O PROCON também atua nessa esfera? Atua. O e-commerce, né, é uma realidade hoje, é algo que ele não se trabalha mais só com perspectivas, como era no início dos anos 2000. Ele é uma realidade bastante pujante. Tanto é que os grandes centros comerciais, os grandes conglomerados econômicos, né, as grandes redes, elas têm suas lojas físicas, mas ela tem também as lojas virtuais. Ela não trabalha mais brigando com a loja virtual, que é mais barata, que é mais em conta, que não. Eles já assumiram, digamos, que a tecnologia, né, ela veio de uma forma, digamos, sem volta, né, é um caminho sem volta, é irreversível, e ele vai brigar com o mundo virtual? Não, ele vai ter que se inserir nesse mundo virtual. Tanto é que o e-commerce tem crescido de uma forma tão avassaladora que eu digo que em alguns poucos anos vai ser a maior mola propulsora de economia em um país, né? Em um país e nem o mundo, né? O mundo também vai vivenciar isso. O país e o Brasil, por exemplo, ele tem trabalhado muito nesse sentido. O e-commerce tem crescido muito aqui. Então, por conta disso, evidentemente, nós também devemos nos adaptar dentro dessa realidade. Então, boa parte de denúncias de PROCON de João Pessoa, pelo menos o PROCON de João Pessoa, nós fazemos através das redes sociais.
né? Seja como eu falei no Instagram oficial do Procon, nós temos essa ferramenta em que o consumidor ele pode se utilizar mandando vídeo, foto, texto, áudio, ou seja, já é uma plataforma interessante. A gente tem um aplicativo, o Procon de João Pessoa foi o primeiro a fazer um aplicativo também para fiscalização. Mas, Miriam, o Instagram ele se transformou numa plataforma tão completa, forte, que as pessoas até usam para brincar. Mas hoje em dia o pessoal usa até para e-commerce também. É verdade. Então, eu percebi que ele também poderia ser uma ferramenta poderosíssima também na questão da defesa do consumidor. Nós vamos fazer uma pergunta agora, que você só vai responder no nosso terceiro bloco. Tá certo. E não é novidade que a conjuntura socioeconômica mudou acompanhando a velocidade das inovações tecnológicas e se reinventa a todo momento diante desse quadro, como implementar princípios de eficiência, acessibilidade, resolutividade com relação ao Procon. Você até no bate-papo você já falou, mas agora a gente vai colocar isso tudo dentro de um caldeirão só. Okay? Tá certo. Nós vamos para o terceiro bloco, na volta você responde. Tá certo. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saiam daí. Doutor René vai responder para a gente agora como implantar princípios de eficiência, acessibilidade e resolutividade. Olha, é um desafio, né? É um desafio que não é impossível de você realizar quando você tem um feeling daquela situação, né? Sentir o que é que está acontecendo na sociedade, nessa transformação. A nossa sociedade, ela vive numa eterna transformação. E olha que interessante, Mira, o Código de Defesa do Consumidor, ele não é estático, ele não é como um diploma. Tem vários diplomas, como eu já falei há pouco tempo, que tratam de determinados assuntos, e o Código de Defesa do Consumidor na área consumerista, mas ele não é estático, no sentido de ele acompanha as transformações mercadológicas. É interessante que está dentro dos seus mecanismos protetivos, como uma política nacional de defesa do consumidor, o quê? Avaliar, se associar, implementar ações que visam a melhoria nas relações de consumo entre o consumidor e o fornecedor, primando pela harmonização, enxergando ou vislumbrando, entre outras coisas, as transformações mercadológicas. Ou seja, ele traz um norte, né? Ele traz uma ordenança, melhor dizendo, dentro desse norte, da transformação mercadológica. Saber que aquilo que você vende hoje, daqui a 15 anos não vai vender, ou aquilo que não vendia, não era comercial, vive hoje uma realidade. O que é que você imaginava há 15 anos atrás como era o comércio mundial? Será que há 15 anos atrás nós tínhamos a internet como um espaço, não só para você conversar, mas para você fazer transações econômicas? Era algo muito surreal, né? Antigamente, a internet antigamente, há uns 15 anos atrás, era de escada. Não sei se você lembra disso, né? Ninguém aqui é antigão aqui não, mas para você ver que faz tão pouco tempo, é recente. Eu acho que o grande segredo é você sentir o que é que está acontecendo de novo, e dentro daquela circunstância, você se adaptar para melhor atender a sociedade, seja na amplitude, seja na resolutividade. Eu trouxe para você mecanismos de resolutividade. O Código de Defesa do Consumidor, ele permite isso. Então, o livro de reclamações que eu falei para ti é um instrumento de resolutividade. O Instagram, as redes sociais que nós estamos trabalhando, dentro dos WhatsApps também, através dos grupos de discussões, são instrumentos de resolutividade, ou seja, é você se adaptar dentro daquele meio que está chegando como novo e você não ficar na lanterninha. Usar a seu favor. Usar ao favor da sociedade. Doutor René, eu sei que você foi um vereador extremamente atuante. Obrigado. Eu não poderia deixar você terminar esse programa, concluir esse programa, sem perguntar o que fez você recuar na carreira política, partidária, levando em consideração que você teve uma brilhante atuação. Obrigado, mas eu não recuei, né? Algumas pessoas até perguntam isso para mim, né? Não recuei. Eu estou atualmente como secretário, mas não deixei de ser vereador. Eu sou parlamentar em João Pessoa. Estou licenciado. Aí muitos dizem, mas você deixou de atuar. De forma alguma. Acontece que, por fazer parte da base do governo municipal, prefeito Luciano Cartacho, nós temos algumas entrâncias que um vereador de oposição não teria.
Então, o que eu posso resolver dentro das comunidades, solicitando, fiscalizando, pedindo, até porque foi para isso que eu fui eleito, dentro desse universo consumerista também, eu faço. Sendo que eu faço de uma forma muito mais amigável. Eu não preciso ficar gritando, nem bradando dentro de uma Câmara aquilo que eu posso resolver dentro das secretarias. E isso tem surtido um efeito muito positivo, né? E antes de ir ao PROCON, por 2 vezes já, o prefeito chama, o nosso trabalho vem à tona novamente e a gente fica muito feliz pela escolha. Eu não esqueço o porquê eu estou ali. Eu estou ali porque sou um vereador, porque eu estou também como vereador, e é que aquilo foi delegado pelo povo. A minha bandeira, Miriam, sempre foi a defesa do consumidor. E eu sempre digo, hoje o político ele tem que ser proativo. Ele tem que trabalhar bem no campo jurídico, no campo do plenário, legislativo e no campo executivo. Esse político que não sabe trabalhar, esse agente público momentâneo, temporário, que não sabe trabalhar bem nessas áreas, ele está fadado ao fracasso, porque a sociedade a cada dia está mais exigente, você percebe isso. Então, como parlamentar, nós tivemos uma das melhores produções na Casa Legislativa. Eu saí, fiquei licenciado agora, devo voltar agora em abril, mas a nossa produção legislativa está muito acima de vários colegas. Tem vereador que não gosta de produzir normas, porque tem parlamentar também que faz a produção, projeto de lei em nome de rua, aí não dá, né, doutora? Aí eu não vou competir nunca, mas produção de norma, de lei, aí é outros 500. Então, nós temos uma equipe afiada, produzimos, chegamos a um marco de quase 100 projetos de leis, né, e que, na maioria, é na defesa do consumidor. Por exemplo, o livro de reclamações é uma lei minha. É uma lei minha, eu não digo isso para todo mundo, né? Para ficar parecendo que eu sou pai da criança, eu estou querendo colocar ela. Mas outras vezes aqui em João Pessoa, lei do troco. A lei do troco é de nossa autoria. Lei da proibição de cobrança de multa de bancos em períodos de greve. Eu não sei se você notou, mas diminuiu muito as greves. Pois é, tem alguma coisa aí no meio que essa lei que nós encaixamos deu muito certo. Ou seja, o consumidor não precisa pagar mais a multa daquele período que estava em greve, ele não tinha como saldar suas dívidas, mas o banco estava nem aí. Cobrava a multa do consumidor, juros. Como? Se ele não tinha acesso ao banco. Então, nós criamos uma lei proibindo. Nós ampliamos a lei das filas para as agências bancárias, não só as agências bancárias, mas agência de correio, lotéricas, antes era só em bancos. Então, a fila de atendimento também são para essas áreas. Plena, então, passou a ser de bastidores. Também, né? Porque assim, como secretário eu tenho que executar as normas já instituídas, né? Mas como parlamentar eu tenho que produzir as normas. Então, essa simbiose entre o poder executivo e o legislativo, ela é benéfica ao povo. É proativa. Bom, agora a gente vai para a partezinha mais intimista do que a gente vivenciou até mais agora. Ainda? Tá certo, vai lá. O momento mais intimista do nosso programa é um bate-bola. O que é sagrado para você, Renê? Sagrado é o que é intocável, o que é separado, né? Isso aí deve ser sagrado. Quais são as principais coisas que você ojeriza? A falsidade, a ingratidão. Acho que em tudo isso a ingratidão ainda é mais terrível. E agora eu gostaria de sua hashtag para hoje, diante de tudo que a gente bateu de papo aqui. Hashtag? Deixa eu ver. Hashtag Miriam show de bola. Pronto, gostou? Miriam show de bola. Bom, chegamos ao término do nosso programa, a palavra é sua. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite, né, de sua produção, que equivocadamente ela disse que foi difícil me encontrar, mas não é verdade, né? Porque estamos aí com o telefone à disposição, é claro, mas brincadeiras à parte, às vezes é difícil você dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? E eu agradeço a sensibilidade do teu pessoal, né? Deve trabalhar em sintonia muito grande com você, porque isso é muito produtivo e a gente vê essa harmonização aqui dentro do estúdio. Agradecer a TV Macho, eu nem preciso, né? Até porque a intimidade que nós já temos dentro da casa é muito forte, a gente gosta muito do pessoal daqui é uma grande família, né? E quando você fala de grande família, você não pode esquecer daquela pessoa que promove tudo isso, que é o nosso querido Alex Filho, né? Meu amigo Alex, chama ele de Silvio Santos da Paraíba, né? Ele tem uma visão muito boa em empreendimentos de comunicação. Então, assim, é uma pessoa
que vai trazer ainda muitas bênçãos aqui no nosso estado da Paraíba. É empreendedor. É empreendedor. Dá uma É sofredor também. E dá uma liberdade. Sou testemunho disso. Para o paraibano, que é incrível. É. Eu admiro, independente de fazer parte da casa, eu admiro exatamente por esse empreendedorismo que ele tem e essa liberdade que ele dá para os próprios profissionais. É verdade. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E assim terminamos o programa de hoje. Conto com a sua próxima audiência no nosso Em Foco. Até lá.